Meu marido me deixou, saiu de casa, assim, de repente, sem um aviso prévio, sem uma preparação. Simplesmente ele decidiu ir, me abandonando, não só a mim, mas também a nossa filha de 3 aninhos. Em um belo dia, nós acordamos cedo, como sempre. Ele saía cedo para trabalhar e eu acordava para preparar o café da manhã, para ele sair alimentado. E a nossa filha continuava dormindo. Nesse dia ele levantou todo estranho e eu fui para a cozinha. E nisso ele estava no quarto, já arrumando a mala dele. Colocou as roupas, pegou alguns pertences, fechou a mala, foi no balcão da cozinha, tirou um dinheiro da carteira, coisa de 1.000 e poucos reais, e colocou em cima do balcão. Puxou a mala, eu nunca esqueço essa cena. Saiu puxando a mala e, sem olhar para mim, ele disse: "Nosso casamento acabou. Estou indo embora. Esse dinheiro tá aí para você, pelo menos a princípio, não ficar sem nada. A casa você pode ficar, é nossa, mas eu abro mão. E adeus." Eu, naquele momento, eu tomei um susto. Eu fiquei em choque. Eu não acreditava naquilo. E nesse sair dele, eu fui atrás, desesperada. Desesperada, e segurei no braço dele, agarrei ele. E, meu amor, o que é que está acontecendo? Você vai abandonar a sua mulher e a sua filha assim, do nada? O que é que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Eu estava desesperada, em prantos. E ele olhou para mim e disse: "Qual a parte que você não entendeu? Acabou. Eu não te quero mais. Esqueça. Enquanto durou, durou. Agora eu preciso viver a minha vida. A gente já não está feliz há muito tempo. Eu não sei o que é sentir amor por você há muito tempo, prazer há muito tempo. Chego em casa e a minha vontade é voltar. Então aceite e vá viver sua vida." E eu comecei a chorar, desesperada. Ele me pegou pelo braço, me jogou dentro de casa novamente, puxou a porta e saiu. Nesse me jogar dentro de casa, eu caí no chão. Caída eu estava, caída eu continuei. Naquele momento eu senti que a minha alma ela tinha saído do meu corpo. Eu comecei a gritar, eu comecei a chorar, eu fiquei desesperada, eu não acreditava que aquilo tinha acabado de acontecer. Eu não entendia. E por um momento, eu já pedi até perdão a Deus por isso. Eu pensei até em fazer uma besteira comigo mesma. Eu não consegui aceitar que a partir daquele momento eu iria viver sem meu marido e que eu teria que ser mãe solo. Como é que eu ia criar minha filha sozinha, meu Deus? Era o que eu pensava. E em meio a esses pensamentos ruins, a minha filha acordou e começou a chorar. Como se ela tivesse sentido também tudo aquilo que eu estava sentindo. E nesse chorar, eu despertei, fui até o quarto, carreguei a minha filha, tremendo. E junto com o choro dela,
eu voltei a chorar. Eu abraçava minha filha e nós duas chorávamos juntas. Em meio ao choro, eu só conseguia me apegar às lembranças boas. Eu pensei, meu Deus, são 10 anos de casamento. Eu me dediquei a esse homem durante mais de 10 anos. Me dedico à nossa família integralmente. A minha filha nasceu e eu me dedico a ela a ser a melhor mãe do mundo. Como é que tudo isso está acontecendo assim? Eu só conseguia lembrar dos maravilhosos momentos que eu tinha vivido com meu esposo. Parece que naquele momento o meu cérebro, ele havia deletado todas as coisas ruins que eu tinha vivido durante esses 10 anos e só me fazia lembrar do quanto eu amava aquele homem, do dia que a gente se conheceu, de todas as coisas que ele fez para que eu me apaixonasse por ele, do momento que a gente descobriu que estávamos grávidos, da nossa felicidade eterna, do dia do nascimento da nossa filha, que foi um dos momentos mais lindos que nós já vivemos juntos. Eu só lembrava disso. Era a única coisa que a minha cabeça me fazia lembrar. E aquilo me doía tanto, gente, mas tanto. E ali eu começava a chorar mais e mais. Mais e mais. Por um momento, eu esqueci toda a dor e todo o sofrimento que eu já tinha vivido também durante esses 10 anos. Eu esqueci de todas as traições que eu perdoei, traições essas que muitas vezes eu descobria e ele nem soube que eu descobri. E eu, em prol do nosso casamento, da nossa família, eu fiz de conta que nem aconteceu. Às vezes que ele soube que eu descobri, ele chorando me pedia perdão e eu nunca consegui dizer não. Perdoava. Porque tinha nossa filha ali e eu não me imaginava nunca criar minha filha sozinha, sem o pai. E eu também não me imaginava viver sem esse homem. Esse homem que sempre foi tudo para mim. Eu esqueci também todas as humilhações, todas as vezes que ele chegava bêbado em casa e me agredia, sim. Eu fui agredida várias vezes. Agressões físicas, agressões verbais. Eu não tenho amigos, porque ele nunca me deixou sair, ter amizade. E mesmo eu, sozinha, porque meus pais se foram há muitos anos, eu sem ter irmãos, não tenho parentes aqui, ele nunca fez questão de que eu tivesse amigos. Para ele, era só ele e depois a nossa filha. E eu esqueci tudo isso. Às vezes que ele chegava bêbado em casa, que eu ia cuidar dele. Em meio a agressões, ainda cuidava dele. E depois as desculpas era que a bebida fez ele fazer aquilo ali. Que ele jamais queria me maltratar. Que ele me amava. E eu sempre aceitei, sempre o perdoei. Em meio à dor de meu marido ir embora de casa assim, parece que tudo isso a minha cabeça tinha colocado dentro de um baú e fechado, porque eu não lembrava disso. Naquele momento era só dor, choro, saudade. Eu não aceitava que meu marido tinha acabado de nos abandonar. E eu chorei muito, e eu continuei gritando, e eu continuei num desespero tão grande. Eu entrei em uma crise de desespero que eu nunca tinha vivido na minha vida. Nunca. Até que uma vizinha, uma senhorinha que morava há muitos anos perto da gente, chegou lá em casa. A porta não estava trancada, ela entrou e quando ela me encontrou naquele estado, a primeira coisa que ela fez foi segurar minha filha
me colocar na cama, ali eu entendi que ela foi como um anjo que Deus enviou para lá para casa. E nisso ela segurava minha bebê, acalmava minha bebê. A minha bebê olhava para mim e chorava mais ainda. Era como se ela tivesse assustada com a própria mãe. O estado que eu me encontrava naquele momento, eu tinha entrado em uma crise de ansiedade, de desespero, que eu estava pedindo para partir desse mundo. A dor que eu estava sentindo. E meu marido nem se preocupou. Quando ele saiu, ele nem sequer deu um último beijo na filha. Ele não falou sobre a filha. Ele simplesmente decidiu nos abandonar. A minha vizinha, ela era a única pessoa que eu tinha naquele momento. E por muito tempo, ela foi para mim como uma mãe. E mais ainda, ela se tornou a mãe de minha filha porque eu não tive condições alguma durante muito tempo de cuidar da minha filha, de ser mãe. Eu me entreguei assim ao luto, ao desespero. A minha vizinha até dormir lá em casa dormiu por muitos dias, preocupada e com muito medo do que eu poderia fazer. Ela não me reconhecia. Ela olhava para mim e ela não enxergava mais aquela mãe protetora, aquela mulher alegre, feliz, que ela sempre viu. Ela não me reconhecia. E eu me joguei na cama por muitos dias. Esse sofrimento foi por muito tempo. Era um dia de cada vez, mas no início parecia que era um dia pior que o outro. A dor, ela era gigante. Às vezes eu acordava à noite em meio a um sonho e eu procurava meu marido na cama, pensando que tudo aquilo tinha sido um pesadelo, e quando eu não encontrava, eu só fazia chorar. E eu chorava tanto, os meus olhos, eles ficavam tão inchados que eu não conseguia nem abrir ele direito, de tantas lágrimas derramadas. A minha filha, coitada, ficou sem meu colo por muitos dias. Eu lembro que foram semanas difíceis. Eu não queria comer, eu não queria beber. Eu já era magra, fiquei pele e osso. Não conseguia nem mais carregar minha bebê, de tão fraca que eu estava. E a minha vizinha preparava sopa, preparava mingaus, preparava um pirão lá forte para me dar na boca, para tentar me reerguer. E esse luto não passava. Não passava. Eu pegava o telefone e eu ligava para o meu marido e ele recusava as minhas ligações. Ele não ligou para saber da nossa filha em nenhum momento. Eu mandava mensagem, ele lia e simplesmente não respondia. Ele me ignorou, ele me apagou da vida dele. E aquilo ali só me matava aos poucos, mais e mais. Passou quase que um mês eu assim, nesse estado. Eu não conseguia sair de casa, eu não via o sol, eu não via a rua. Eu estava doente. Até que um dia, a minha vizinha, que durante todo esse tempo só me ouvia, só me abraçava, só me apoiava, ela foi realmente uma mãe, sabe? Uma mãe mesmo. Até que um dia ela chegou para mim e ela me deu um choque de realidade. Ela conversou comigo, ela pediu para eu olhar para minha filha. E o que seria da minha filha sem mim? Porque o pai não estava nem aí. E a minha vizinha começou a me lembrar aquilo que eu tinha esquecido. Todas as vezes que ela mesma já havia presenciado a violência do meu marido.
as humilhações. Às vezes que ele chegava de madrugada bêbado e eu, igual a maluca, antes dele chegar preocupada, invalindo aqui, procurando ele desesperada. Às vezes que eu já tinha pedido para ela olhar minha filha, para eu ir atrás desse homem. Ela começou a me falar todas as coisas que ela já tinha visto, fora as coisas que eu já tinha vivido, que eu nunca tinha dito para ninguém. E aquilo ali foi um choque de realidade que doeu muito, claro que sim, mas me fez despertar um pouquinho. E nisso ela me convidou para visitar a igreja dela, que seria bom eu ouvir uma palavra de amor. Mas ela me disse também que, por mais que ela quisesse me ajudar, se eu não quisesse me ajudar, se eu não buscasse me apegar a Deus, buscar forças, pedir forças para o nosso Pai maior, que infelizmente ela não poderia fazer isso por mim. Dependia de mim. Eu que deveria querer sair desse buraco, desse luto. Eu que precisaria acordar. E era pura verdade. Eu aceitei no dia seguinte na igreja com ela, e mesmo sem forças, fraca, magra, as minhas roupas ficaram todas folgadas. Abatida, gente. Abatida. Se hoje eu não estou bem ainda, eu estava 1000 vezes pior. Abatida, triste, desmotivada, mas eu fui. E foi a melhor coisa que eu fiz. Buscar a presença de Deus. Chegando lá, parece que a palavra da noite tinha sido para mim. Eu ouvi aquela palavra e aquilo ali me trouxe um conforto. Por um momento eu me senti em paz. Por um momento eu não lembrei do abandono do meu esposo. Quando eu voltei para casa, ainda triste porque era só entrar dentro de casa que as lembranças dele vinham em mente. Eu olhava para nossa cama, lembrava da gente, ainda tinha portas-retratos. Se eu sentisse o cheiro de uma comida que ele gostava, aquilo ali era como uma facada em mim. E eu fui lutando contra isso durante muito tempo. E nesse dia, quando eu cheguei da igreja, eu cheguei decidida que eu ia dar um jeito na minha vida. Perguntei se minha vizinha poderia ainda continuar a me ajudar. E ela disse que estaria ali comigo para tudo. E eu planejei colocar minha filha em uma creche, e se o horário não fosse compatível para mim, que ela poderia me ajudar a pegar, eu ia procurar um emprego, sim. Eu queria dar a volta por cima. Eu queria esquecer esse homem que me abandonou e abandonou a filha assim, igual um cachorro. E coloquei alguns currículos, um emprego muito difícil de conseguir, muito difícil mesmo. Eu passei meses procurando. Mas em meio a tudo isso, eu consegui colocar minha filha numa creche e eu fui fazendo os docinhos para vender. Fui fazendo um docinho, fui fazendo bolo de pote, fui fazendo alguns salgados, fui divulgando. A minha amiga me ajudou, o pessoal da igreja ajudou também. E nisso eu ia frequentando a igreja, vendendo os meus docinhos, buscando aos poucos me recuperar. Mas assim, gente, tudo muito difícil. Eu não tô aqui para romantizar. Porque não fui da noite para o dia, não. Eu tive várias recaídas. Inclusive, logo após o meu negócio começar a dar certo, meus docinhos, eu lembro que quando eu fiz a primeira encomenda, eu fiquei tão alegre. E, incrível que pareça, nossa mente, a nossa dependência emocional é tão grande. A dependência que eu tinha pelo meu marido era tão grande que, em meio a esse momento de felicidade, eu só pensei nele, na minha família. Eu queria minha família de volta a todo custo. E eu decidi que eu ia ligar para ele e que eu ia propor que a gente recomeçasse, que a gente desse uma chance um para o outro e para nossa filha também. Que a gente fizesse tudo diferente, começasse do zero, apagasse o passado. Eu estava decidida a propor isso para ele. Peguei o telefone, liguei para ele e nesse dia ele me atendeu. Nesse atender, ele ficou calado e eu comecei a falar. Propus tudo para ele,
Falei tudo o que eu estava sentindo. Rindo, eu disse para ele das minhas conquistas. E depois de eu muito falar, ele do outro lado disse para mim: quando é que você vai cansar de se humilhar? Será que você ainda não entendeu que acabou? Eu não te quero mais, se valorize. Tome vergonha nessa cara e vá viver a sua vida, esqueça. Eu estou vivendo e muito bem. E outra, eu já recomecei a minha vida, eu já estou com outra pessoa. Esqueça que eu existo. Ali, eu desliguei o telefone e tive uma recaída. De novo voltei a chorar, a minha ansiedade atacou, gritei. Minha vizinha, coitada, que tempo, viu? Veio correndo até a mim, me abraçou, orou e me ajudou a me acalmar. Aquelas palavras foram duras demais. Ele me falou muito mais coisa, eu estou apenas resumindo porque teve o teor das palavras, eu nem posso dizer aqui. Eu fui mais uma vez humilhada pelo pai da minha filha, pelo homem que eu ainda amava. E se eu disser a você aqui que eu, mesmo diante disso tudo, eu ainda não amo, eu estaria mentindo para Deus e para vocês. E eu queria sim uma chance, eu queria recomeçar. Em meio a tudo isso, a minha dependência emocional por ele não me permitiu fazer diferente. Mas essas palavras duras dele me arrancaram lágrimas, mas também me deram forças. Ali foi como se eu tivesse de fato acordado e decidido que teria sido a última vez que eu teria sido humilhada por ele e que eu iria tentar. A minha parte eu tinha feito. E eu não iria mais me submeter a isso, eu não precisava disso. Já tinha tantos meses eu vivendo sem ele. Eu e minha filha, a gente não estava passando fome, graças a Deus. A gente estava sobrevivendo e eu iria dar a volta por cima, sim. Orei muito, pedi muito a Deus, direcionamento. Foi uma noite muito difícil. Muito difícil, que eu chorei demais. Acordei no dia seguinte com meus olhos inchados mais uma vez. Mas eu decidi que eu não iria mais derramar uma lágrima por esse homem. Meu casamento tinha acabado ali. Passaram alguns dias e eu recebi a ligação de uma fábrica de brinquedos que eu tinha colocado o currículo. Eles haviam me chamado para uma entrevista. Ali para mim foi um sinal de Deus. Fui para essa entrevista e consegui a vaga. Na semana seguinte, eu comecei a trabalhar. Nisso eu tentava conciliar os meus docinhos só por encomenda e o meu emprego. Minha carteira foi assinada, eu estava em outra realidade. A minha vida agora era a igreja, os meus docinhos, a minha filha, claro, e o meu emprego na fábrica. E essa minha vizinha, eu só agradeço a Deus todos os dias por ter colocado ela em minha vida. Porque ela se tornou uma mãezona para mim. Hoje vai fazer 1 ano que meu marido saiu de casa. Ainda dói muito. Eu ainda não superei 100%, não preciso mentir. Tem sido uma luta diária. Eu estou melhor do que ontem e amanhã eu estarei melhor do que hoje, com certeza. Só que a diferença disso tudo é que hoje, mesmo que ele chegasse aqui na porta, eu não aceitaria ele mais, porque eu acordei e eu reconheci que eu vivi um relacionamento abusivo. Esse homem, se ele me amou, foi lá atrás, nos últimos anos. Foi muito sofrimento. Praticamente eu venho criado a minha filha sozinha, não agora, mas desde quando ela nasceu. E eu estava cega. Hoje eu entendi que quando a gente
ama muito alguém e a gente tem uma dependência emocional por esse alguém, a gente se submete a muita coisa, a gente aceita muita coisa, a gente finge que não vê muita coisa. Só que eu também sei que não tem como a gente apagar tudo isso, tirar o sentimento dentro da gente assim da noite pro dia. A gente precisa de ajuda. A gente precisa sim de ajuda. A gente precisa sim buscar uma terapia. A gente às vezes tem preconceito de falar de psicólogo, terapeuta, mas é importante sim. E foi o que eu comecei a fazer assim que eu comecei a trabalhar lá na empresa. Tinha esse suporte, graças a Deus. Hoje eu só quero viver para cuidar da minha filha. Hoje eu quero viver diante da presença de Deus. Hoje eu quero superar, sabe? Eu tenho fé em Deus que daqui a pouco vem um novo ano e eu quero olhar para mim e dizer assim, 100%, eu estou curada de tudo isso, eu superei tudo isso. Não é fácil, mais uma vez eu quero dizer que eu não estou aqui para romantizar. Só vai entender tudo isso que eu disse, tudo isso que eu passei, quem já viveu algo do tipo. Eu sei. Quem está de fora da situação, quem nunca passou por algo parecido, vai ser muito difícil de entender. E eu respeito. E eu sei que é difícil mesmo. Mas, gente, não foi fácil. Não tem sido fácil, sabe? E eu simplesmente tento não mais ficar pensando nisso. Tirei todas as lembranças dentro de casa desse homem, sabe? Depois de meses, ele apareceu interessado em ver a filha. O ver dele é feriados, um domingo no mês, pega a menina, tira uma foto, posta no Instagram como se fosse um super pai. Essa é a realidade dele. Minha filha é criança, não entende. Para ela tá tudo bom. Mas a minha filha perdeu sim a presença do pai na vida dela, tudo que eu não queria. Eu sempre desejei criar a minha filha com ele. Ter uma criação familiar dos dois. Mas hoje também, diante de tudo isso, eu entendo que na vida, por mais que aconteça coisas muito difíceis, e no momento da dor a gente não consiga às vezes enxergar o lado bom, tudo nessa vida tem um lado bom. Hoje eu vejo que meu marido ter ido embora foi um livramento de Deus. Porque só Deus sabe até que ponto a gente ia chegar. Qual seria a próxima agressão? Qual seria a próxima violência? Qual seria o próximo sofrimento? Porque eu tinha me enganado, eu tinha me iludido durante muito tempo, eu estava cega. Hoje eu acordei, graças a Deus. E eu só peço a Deus para Deus tirar esse sentimento de dentro de mim. Eu quero lembrar do meu marido e não sentir mais nada. De verdade. E eu espero que ele, quando nada, faça o papel dele de pai. Não é só pagar a pensão, sabe? Não é apenas isso. A criança não tem nada a ver. E eu espero que no futuro eu possa voltar aqui e dizer para vocês que eu superei 100%, que eu, talvez, se Deus me permitir, possa realmente conhecer alguém que pense em viver em uma família com amor, com Deus presente. E se não for da vontade de Deus também, eu só quero estar bem, com minha saúde psicológica boa, para criar minha filha. E a mensagem que eu trouxe, que eu quero trazer, e o intuito de trazer esse meu relato aqui, é que eu possa ajudar tantas outras mulheres que eu sei que diariamente vivem isso, que passam por isso. Eu espero que você do outro lado, que talvez esteja passando por isso, ou já passou, que esteja na fase do luto, consiga superar, consiga vencer e entenda, é um dia de cada vez.
amanhã vai ser melhor que hoje. E que Deus ajude vocês também. É isso. Olá, meus amores. Como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Minha linda, minha amiga, que Deus siga te dando muita força. Só quem vive sabe. Mas eu tenho certeza que você vai vencer. Que a sua vida ela vai ser 1000 vezes melhor. Sabe? E que todo esse sofrimento que você passou, logo, logo serão apenas lembranças. Porque eu tenho certeza que Deus prepara para você um futuro incrível, brilhante. Muito obrigada por seu depoimento, por sua história. Eu tenho certeza que a sua história vai ajudar muitas mulheres. Eu tenho certeza. Muito obrigada. Eu sei o quanto foi difícil. A gente já conversou, então não vou me estender muito aqui, até porque o vídeo ficou muito longo. Mas a gente vai continuar conversando. Eu tô aqui, tá? Para o que você precisar. Muito obrigada mesmo. E que Deus continue cuidando de você. Que a sua ferida seja curada. Que Deus abençoe a sua filha também. Abençoe essa vizinha, essa amiga, essa mãe maravilhosa que Deus colocou no seu caminho. E eu tenho certeza, sim, que logo em breve você vai enviar para mim uma outra história. Agora uma história com só coisas boas, com só alegria, com felicidades. Eu creio, tá bom, meu amor? De verdade, muito obrigada, muita saúde, felicidades, que Deus siga cuidando de você, tá bom? E conta comigo, de verdade, conta comigo para o que você precisar, tá bom? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da interpretação de hoje, da história de hoje, que essa história possa ajudar de verdade muitas mulheres. E vocês deixem aqui nos comentários, como sempre eu peço, hoje mais ainda, o que vocês puderem trazer com palavras de amor, sabe? Vamos abraçar essa nossa amiga aqui e vamos juntos orar muito para que ela continue vencendo e que a vida dela mude assim 100% para melhor, tá bom? Então é isso, meus amores. Fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau!